Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 3, Noções de Semântica. Nós já vimos a primeira parte e agora vamos para a parte número 2. Lembrando que é interessante que você esteja com seu caderno e seu livro em mãos para que você acompanhe melhor a aula. Tanto você veja os exemplos do livro, como você faça anotações no seu caderno. Então, se você ainda não pegou o seu livro e o seu caderno, pausa o vídeo e vai lá buscar para que você acompanhe a aula de uma forma melhor. Revisando o que nós já estudamos até o momento, nós vamos ver que dentro da semântica, que no caso é o estudo de como as palavras podem ter diversos significados a partir da relação que elas estabelecem dentro de um texto, nós vimos que existem 4 aspectos do léxico do nosso idioma. O primeiro grupo de palavras é o grupo dos sinônimos, que são palavras de sentidos iguais ou aproximados. Observando o exemplo, as obras na estrada vão interromper o movimento de veículos. E as palavras estrada, interromper e movimento foram substituídas por outras 3 palavras. As obras na rodovia vão obstruir o fluxo de veículos. Então a gente vê que, apesar dessa mudança, dessa troca de palavras, o sentido da frase não foi prejudicado, o sentido permaneceu o mesmo. Isso indica que a palavra rodovia é sinônimo de estrada, obstruir sinônimo de interromper e fluxo sinônimo de movimento. Lembre que dentro da semântica, nós temos que sempre observar o contexto em que as palavras aparecem. Então, sim, essas palavras serão sinônimos, mas dentro desse contexto em que elas apareceram. O outro grupo de palavras é o grupo de antônimos, que são palavras de sentidos opostos, contrários. Então, vejamos o exemplo. Tumultuavam seu coração um profundo amor e um contido ódio. Então, dentro desse verso, dessa frase, a gente encontra as palavras amor e ódio, que estabelecem uma relação de oposição. São palavras que têm sentido contrário. O outro grupo de palavras foi o grupo de homônimos. Os homônimos, eles podem ser classificados como homônimos perfeitos quando as palavras elas têm uma mesma grafia e uma mesma pronúncia, mas significados diferentes. Então a gente vê a palavra cobre, que tanto pode ser um metal, como também pode ser o verbo, do verbo cobrir. Ele cobre seu filho com um lençol todas as noites. Então, os homônimos perfeitos vão ser palavras diferentes, mas que têm a mesma escrita e a mesma pronúncia. Os homônimos homógrafos são aqueles que têm a mesma grafia e uma pronúncia diferente. Então, homo quer dizer mesmo. Homógrafos, homo, mesmo, grafo está relacionado à grafia, mesma grafia. Então, a gente vê o exemplo aí de molho, substantivo, molho de pimenta, molho da salada. E a palavra molho, do verbo molhar, eu molho as plantas, que tem a mesma escrita, mas a pronúncia diferenciada. O terceiro grupo de homônimos são os homônimos homófonos. Então, a gente vê que tem a mesma pronúncia, mas a grafia diferente. Homo, mesmo fono está relacionado à pronúncia. Então, a gente tem as palavras espiar com S, que significa olhar, ver, e espiar com X, que significa pagar por um erro. O último grupo de palavras foi o grupo de parônimos. Os parônimos são palavras semelhantes na pronúncia e na grafia. E aí você pode relacionar a palavra parônimo com parecido. Então, são palavras que são parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia. O exemplo que nós temos aí, a palavra emergir, como a letra E, que quer dizer subir, aparecer na superfície, e imergir, que quer dizer afundar. Então, lembrando que
Para a gente entender direitinho qual é o significado das palavras ou mesmo de uma expressão, nós temos que observar o contexto em que essas palavras aparecem. Quais são as relações que elas estabelecem com as outras palavras do texto? A observância, o entender esses significados é justamente o que significa semântica, é o que o estudo da semântica faz. Então, agora, vamos para o conteúdo de fato, a segunda parte. Então, você vai acompanhar no seu livro, na página 185. O primeiro aspecto do léxico que a gente vai observar nessa segunda parte é a expressão idiomática. Expressão idiomática é toda expressão formada por um grupo de palavras que constituem uma estrutura fixa. Suas palavras não podem ser mudadas, ou seja, você não vai poder mudar de ordem as palavras, elas sempre vão vir na mesma ordem. E também elas têm um sentido único, invariável, ou seja, tanto a estrutura é fixa, quanto o sentido também será fixo. Veja nessa imagem aí que tem a frase: não adianta chorar pelo leite derramado, que é uma expressão idiomática. Então, se a gente fizer alguma mudança na ordem das palavras, não vai ter o mesmo sentido, vai deixar de ser a expressão idiomática. E ela também tem um sentido fixo, que quer dizer que não adianta lamentar por algo que já aconteceu, que não tem como voltar mais atrás ou modificar. Outros exemplos: aquele cara tem o rei na barriga, que tem a expressão idiomática destacada aí. Tem o rei na barriga, que quer dizer alguém que é convencido, que julga-se melhor do que os outros. Outros exemplos: comer com os olhos, que quer dizer olhar para alguma coisa desejando muito. Com o rabo entre as pernas, submisso, acovardado. Empurrar com a barriga, adiar, deixar para fazer depois. E fingir-se de morto é evitar envolver-se em um assunto ou em um problema. Então, todas essas expressões, elas sempre vão seguir essa mesma ordem de palavras, porque caso haja mudança, o sentido não vai permanecer e elas vão deixar de ser uma expressão idiomática. E o sentido delas também é um sentido fixo, único. O próximo aspecto é a paráfrase. Paráfrase é todo enunciado, que pode ser frase, trecho de um texto ou o próprio texto, que estabelece com outro enunciado uma equivalência geral de sentido. Ou seja, é você dizer com outras palavras algo que já foi dito. Algum texto você pode escrever com suas próprias palavras ou repetir uma fala, não usando as mesmas palavras. A paráfrase, ela pode ser usada com diferentes finalidades. Ela pode reapresentar de maneira mais simples o conteúdo de um texto difícil, ou pode ajudar na memorização de conteúdos de textos quando nós estamos estudando. Se você estudou um texto que você julga um pouco complexo, difícil, você pode reescrever com suas palavras para que facilite, para que te ajude na memorização daquele conteúdo. E também a paráfrase, ela possibilita a citação de opiniões e ideias sem que você precise transcrever literalmente um texto original. Então, você pode citar com a sua. Claro, o texto continua pertencendo a outra pessoa, mas você pode fazer com as suas próprias palavras, para que não escreva tal qual o autor do texto original fez. Temos os exemplos: Flamengo goleia Santos no Maracanã, que é uma manchete esportiva. E aí, outro jornal fez a manchete da seguinte forma: Santos é goleado pelo Flamengo no Maracanã. As duas manchetes esportivas, elas estão transmitindo a mesma informação, mas de formas diferentes. Na primeira, a gente percebe que o jornal quis enfatizar, colocar ênfase no time do Flamengo. Já a segunda, Santos é goleado pelo Flamengo no Maracanã, a ênfase foi para o time do Santos.
Outro exemplo, atualmente ele não mora no Brasil e a mesma coisa dita com outras palavras é: nos dias de hoje ele mora no exterior. Outro exemplo de paráfrase nesse trecho de diálogo. Pai, o tio João, ele disse que quando era pequeno, o senhor é quem cuidava dele. O tio João gosta muito do senhor. O senhor é mais velho do que ele quantos anos? Ué, meu filho, eu não sou o mais velho. Ele é que é mais novo do que eu, 4 anos. Então, nesse textozinho, nós vemos que o pai parafraseou a fala do filho. Quando ele diz, ele é mais novo do que eu, 4 anos, é a mesma coisa de dizer, eu sou mais velho do que ele, 4 anos. Mas a ideia é que o pai queria dizer que ele era uma pessoa nova, que ele era alguém novo e não velho. O próximo ponto é a polissemia. Polissemia é o conjunto dos diferentes significados que uma palavra pode apresentar. Então, uma mesma palavra, ela pode ter mais de um significado. Nós vimos isso na aula anterior. Mário Perini, ele diz que a polissemia é uma propriedade fundamental das línguas humanas, que sem ela não poderiam funcionar eficientemente. Por quê? Porque seria impraticável dar um nome separado a cada coisa, incluindo aquelas que nunca vimos. Então, a polissemia, ela existe em todas as línguas, ela é comum a todas as línguas. E como eu disse, é uma mesma palavra que tem mais de um significado. O exemplo que nós vemos aí, vendo à vista. Então, a palavra que está em negrito, vendo, ela pode ter 3 significados diferentes que vai mudar completamente o sentido da frase. Vendo à vista, no caso do sentido do verbo ver, quer dizer que ele está olhando à vista, apreciando uma paisagem. Mas se eu uso a frase vendo à vista no sentido de vender, quer dizer que está vendendo algum produto e a forma de pagamento é à vista, tem que ser com dinheiro em mãos. E ainda a frase vendo à vista pode estar no sentido de vendar. Então, vendar à vista, vendar os olhos de alguém. E aí, o que vai indicar qual o sentido da palavra vendo, já que ela tem essas diferentes possibilidades? O contexto em que a frase aparece. É o contexto que indica qual desses 3 sentidos a palavra pode ter, a frase vai ter. Outro exemplo, nós temos a palavra balanço. Balanço pode ser o nome de um brinquedo, ainda indica um movimento pendular de vai e vem, e ainda pode indicar um levantamento e exame de uma situação, análise, e também o resumo contábil do patrimônio de uma empresa. Nesse quadrinho ao lado, nós vemos aí a conversa de 2 pinguins, e o primeiro diz nada, o segundo pergunta, né, que foi? E o outro fala novamente com mais ênfase, nada. E ele está falando nada no sentido do verbo nadar, mas aparentemente o outro pinguim entendeu nada do sentido de coisa nenhuma. Então ele deixou para lá. Outros exemplos também de polissemia. Só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca? E o pai fala a palavra porca, indicando uma ferragem, uma peça. E o filho entende porca como o animal. E ele vai lá e diz, né? Vamos, Rosinha, é só por um instante. Outro exemplo ao lado, vendo o pôr do sol. E alguém interpreta como que o Armandinho esteja vendendo o pôr do sol. E ele pergunta o preço. Quanto quer pelo pôr do sol? E ele responde: não está à venda, estou vendo o pôr do sol, no sentido de assistir, de olhar. Aproveite para ver também. O último ponto é ambiguidade. A ambiguidade é quando é possível atribuir mais de um sentido, mais de uma interpretação a um enunciado. E aqui a gente deve ter cuidado. Por quê?
A ambiguidade, ela pode ser um recurso expressivo, mas também ela pode ser um problema no texto, quando ela indica uma duplicidade de sentidos numa mesma sentença, fazendo com que a informação não fique clara. Então, em poesias, anúncios publicitários, histórias de humor, piadas, o duplo sentido pode ser criado de propósito, como um recurso para tornar a mensagem mais interessante, mais expressiva. E aí é quando a ambiguidade é usada como um recurso expressivo. Mas em outros casos, a ambiguidade é um resultado de um descuido de quem fala ou escreve. E aí isso vai ser prejudicial à clareza do texto. Vamos ver alguns exemplos de ambiguidade como recurso expressivo. Exemplo: se alguém anunciar que oferece tarifas melhores que as nossas, não ligue, é engano. E aí é algo semelhante a uma propaganda da Embratel que diz: se alguém anunciar que é mais barato que a Embratel, não ligue, é engano. Então, tem duas palavras aí que são polissêmicas, por isso elas trazem ao texto uma ambiguidade, um duplo sentido. Nós temos a palavra ligar, que pode significar fazer uma ligação telefônica, telefonar, ou então pode também indicar dar atenção, acreditar. E ainda a palavra engano, que ela pode ser entendida como um erro na ligação, quando você tenta ligar para um número, mas acaba ligando para outro, ou ainda dizer que é uma enganação, uma mentira, uma tentativa de iludir. Outro exemplo: para não quebrar a cara, use cinto de segurança, que é uma campanha em prol da segurança no trânsito, que quer dizer aí quebrar a cara. Para que as pessoas não sejam multadas, use cinto de segurança, mas também indicando o uso do cinto de segurança para evitar problemas maiores em casos de acidente. E agora, exemplos de ambiguidade como um problema do texto. A gente vê o exemplo aí. Lei prevê desconto a quem reduziu o estômago em restaurantes. Então, dessa forma, como está escrita a frase, ela dá margem para duas interpretações. Uma é que haverá um desconto em restaurantes para quem fez a cirurgia de redução de estômago. Mas a outra interpretação possível é que haverá um desconto para quem fez a redução de estômago em restaurantes. E abaixo a gente vê como resolver esse problema na frase. Lei prevê desconto em restaurantes a quem reduziu o estômago. Outro exemplo aí, ao lado na imagem. Móveis por estes preços não vão durar nada. Então, a empresa quis enfatizar que, por ter preços baixos, o estoque ia vender rapidamente, os produtos logo iam esgotar da loja. Mas, da forma que está escrito, também dá para entender que o produto não é um produto bom, não é um produto de durabilidade boa, justamente por ser barato. Vamos agora resolver uma questão, colocando em prática o que nós estudamos. Essa questão você encontra na página 197. No livro de vocês é a questão número 5. Leia a propaganda adaptada da Fundação SOS Mata Atlântica, reproduzida abaixo, e responda às questões propostas. Vai lavar as mãos para o abandono da Mata Atlântica? Aproveite enquanto tem água. Então, a letra A diz o seguinte: há no texto uma expressão de duplo sentido sobre a qual o apelo da propaganda é construído. Transcreva tal expressão e explique os dois sentidos que ela pode ter. Então, a expressão é justamente lavar as mãos, que pode significar limpar as mãos, né, através de água, limpar a sujeira das mãos,
Mas também significa ficar indiferente, não se comprometer, não se envolver com alguma coisa. No caso da propaganda, está querendo dizer não se envolver com a proteção da Mata Atlântica. Na letra B, há também uma ironia no texto da propaganda que contribui para o efeito reivindicativo expressa no enunciado: aproveita enquanto tem água. Explique a ironia contida no enunciado e a maneira como ele se relaciona aos elementos visuais presentes no cartaz. Então, a expressão aí é irônica, é justamente quando ele diz aproveita enquanto tem água. Porque o objetivo é justamente alertar para o fato de que, se o leitor lavar as mãos, ou seja, se ele ficar indiferente à devastação da Mata Atlântica, em breve não haverá água mais nem para lavar as mãos. Então, essa possibilidade ela é reforçada na imagem pelas árvores secas e pela única gota que sai da torneira, uma cor escura. Bom, pessoal, nós encerramos aqui o conteúdo do capítulo 3. Você pode entrar em contato comigo caso tenha alguma dúvida, tanto no Google Classroom como também pelo WhatsApp. Lembrando que, ao assistir o vídeo, você pode pausar para acompanhar melhor a leitura no livro, para ler alguma definição ou para fazer anotação, e também pode rever o vídeo para que entenda melhor o conteúdo. Você encontrará a atividade nas páginas 193 e 194. Lembrando que essas atividades estarão lá no Aluno Online e que você deve postar a atividade na plataforma dentro do prazo. Até a próxima!